da realidade das famílias desde cedo. Estou falando da educação financeira, mas como falar sobre isso com as crianças? Qual a idade ideal para entrar nesse assunto? Segundo o Serasa, 9 em cada 10 pais acreditam que a mesada para crianças e adolescentes contribui para a consciência sobre o dinheiro. Será que é a melhor ferramenta? A gente convidou um especialista para esclarecer todas as nossas dúvidas. E uma respeitada universidade norte-americana comprovou o que muitos de nós já sabemos no dia a dia, que a conexão entre animais e humanos evita depressão e ansiedade. Então a gente vai ter um bate-papo muito bacana ao vivo sobre esse assunto. 4h06, fica com a gente, eu sou a Bruna Essig e o Conexão RS já está no ar. Quem aí já aprendeu a administrar o seu dinheiro com mais consciência na vida adulta após passar por vários obstáculos? Que não teve esse ensino na escola e muito menos em casa de como gerir aí as suas finanças e sentiu na pele o que é dificuldade. Mas, ainda bem, a realidade vem mudando e hoje muitas escolas oferecem educação financeira como matéria, gente. Mas dá para começar em casa de forma divertida e simples. Ensinar as crianças a lidar com dinheiro vai muito além de simples cálculos e dar uma mesada. Segundo pesquisa do Serasa, na maioria das famílias brasileiras, a mesada está condicionada ao comportamento dos filhos em casa e na escola, mas também está atrelada às notas escolares e à realização de tarefas domésticas. Entre a parcela que ainda não dá nenhum tipo de mesada aos seus filhos, 35% optaram por ensiná-los sobre a importância de trabalhar para ganhar o próprio dinheiro. Outros 27% declararam não ter condições financeiras de dar mesada aos filhos. A pesquisa, gente, também informou que 81% dos pais reconheceram que os filhos têm mais acesso às informações sobre finanças do que eles quando tinham a mesma idade. Então eu vou chamar o Reinaldo Domingos, PhD em Educação Financeira e presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira. Muito boa tarde, Reinaldo. Seja bem-vindo ao Conexão RS. É uma alegria te ter aqui para falar desse assunto. E a primeira pergunta é, que muitos pais se fazem, né? Com qual idade a gente já pode começar a falar sobre dinheiro com as crianças? Muito boa tarde, bem-vindo ao Conexão RS. Boa tarde, Bruna. Prazer falar aqui com você. Sem dúvida alguma, um abraço a todos os nossos telespectadores. Estamos, sem dúvida alguma, com esse tema tão relevante para a sociedade. E vou já respondendo. Idade. 3 aninhos para frente já é uma ótima idade para a gente começar a falar sobre o tema dinheiro, educação financeira. Agora, é importante saber que educação financeira não é uma ciência exata, é uma ciência comportamental humana. Portanto, hábitos, comportamentos será a grande chave para a gente poder começar iniciando com as crianças com relação aos hábitos e comportamento dela em relação ao dinheiro. Apresentar para elas, viu, Bruna, o recurso financeiro. Legal. E como é que a gente faz isso, né, Reinaldo? Você nos falou a respeito da idade ideal. Como é que a gente ensina uma criança ali de 3 anos, que na verdade está começando até a aumentar o vocabulário com essa idade, a falar as primeiras palavras, formar aí frases curtas. Como é que um pai, uma mãe, um familiar consegue ensinar sobre dinheiro, sobre noções de dinheiro com essa idade e já nos dá a dica também, Reinaldo, para ali 4, 5, 6 anos e assim por diante? Cara, vamos lá então. Bom, primeiramente é importante implementar dentro de nossas casas uma relação direta que dinheiro compra tudo o que ela deseja. Bala, sorvete, chocolate, as guloseimas, também os brinquedos, aqueles presentes que ela gostaria de tanto ter. Saber também que a criança, ela realmente é uma esponja, ela está ali para os modelos. Então, pai e mãe responsáveis precisam estar muito atento aos modelos que a gente vai colocando para dentro dessas crianças. Por exemplo, eu vou deixar a luz acesa, eu posso começar a apagar. Por quê? Porque está um ambiente não tem ninguém, então apaga. Televisão ligada, a mesma coisa. Todo esse momento, tomar um banho rápido, por quê? Porque gasta mais água, gasta mais energia. Fazer ela entender que dinheiro sai e dinheiro entra. E é importante saber que ela aprenda também que o dinheiro é um meio.
E aí, implementar um cofrinho para ela, não um, três, um pequeno, um grande, um médio, ali, pelo menos curto, médio, longo. E uma coisa importante, Bruna, ensinar essa criança que dinheiro compra desejos, que compra sonhos. E ela precisa entender que dinheiro, a educação financeira é um meio que provoca na criança uma relativa decisão. Então, ela precisa saber que ela pode comprar os guloseimas, mas ela também pode comprar o presente, o desejo que ela quer. Então, ele é o equilíbrio entre o ser e o ter. E nesse momento, é fundamental que a gente faça, olha, está aqui duas moedas, está aqui duas notas, uma vai ser para o consumo, outra será para os sonhos. Esse equilíbrio é importante, porque nós não aprendemos isso, nós somos sempre consumistas, e aí entra o ponto importante. Nós precisamos falar, criança, aqui dentro do cofrinho não se guarda dinheiro, se guarda sonhos, se guarda desejos. E ela vai entender, depois que encher esse primeiro cofrinho, não importa a quantidade de dinheiro, ela nem sabe quanto vale o dinheiro, mas ela sabe que o dinheiro troca, que o dinheiro faz escambo para aquilo que ela quer. E com essa decisão, você começa a perceber que a hora que encher esse cofrinho, vai numa loja, faz lá, fala com o gerente, mostra para ele, olha, ela vai comprar, não tem todo o dinheiro, mas devolva algumas moedas para ela. Ela vai ficar louca, vai ficar assim, fanática pelo aquilo. Ela fala, nossa, papai, eu realizei meu primeiro sonho. Filma, mostra para ela que dinheiro compra aquilo que ela vai guardando. E aí ela começa a entender que poupar, guardar, proteger, realiza o desejo que ela tem. Fundamental, lógico, isso aí na fase inicial dessa criança de 3 a 5, 6 anos. Depois disso, e chamamos uma coisa importante, mesada, que você falou que, mesada, talvez muitas pessoas que estão nos assistindo falaram assim, eu não recebi mesada, Reinaldo Domingos. E eu provo que todos nós, você, Bruna, todos nós, um dia recebemos sim mesada. Só que não foi mesada financeira, foi mesada voluntária. Aquele dinheiro que nós recebemos para comprar bala, sorvete, chocolate, ou fazer uso daquele dinheiro do jeito que queríamos, chamamos de mesada voluntária. Essa obra aqui, ó, mesada não é só dinheiro, essa é uma obra aqui que tem hoje milhões já nas escolas, para as nossas professoras e pais. Nós trazemos 8 tipos de mesadas. Não dá para falar todas hoje aqui, mas a mesada voluntária foi aquela de 3 aninhos a aquele momento de 7, 8 anos de idade, quando os pais davam essa mesada sem saber que é uma mesada. Depois, sim, aí você falou dos 6, 7, 8, 9 anos, podemos implementar uma mesada financeira. O que é isso? É você falar, bom, meu filho, minha filha está pegando muito dinheiro recorrentemente, ou seja, pega dinheiro toda hora, pega dinheiro aqui, pega ali. Chegou o momento de você implementar uma mesada financeira, que é, pai vai estabelecer um valor junto com a criança e ela vai falar, ó, isso aqui é uma mesada. Se a criança foi muito ansiosa e gastona, vamos tentar trazer mesada para semanada e vamos controlar isso junto com ela. Importante, sempre a criança receber a mesada, uma parte para o consumo, uma parte para os sonhos. Por que eu falo isso? Quando essa criança for jovem e adulta, ela vai receber o primeiro salário dela. Se ela entendeu que metade é para os sonhos, outra parte é para o consumo, ela vai começar a entender que dinheiro não pode ser gasto de uma vez só e para todos os seus consumos. Isso chamamos de equilíbrio entre o ser e o ter. Nós precisamos levar para a criança que dinheiro não aceita desaforo, que dinheiro é o escambo. Papai trabalha, mamãe trabalha, é o empreendedorismo do papai e mamãe, recebemos dinheiro, vendemos, na verdade, esse tempo nosso para receber o recurso financeiro. E essa criança precisa entender que esse recurso financeiro vai fazer dela uma criança mais feliz, um jovem mais feliz, um adulto mais feliz. Por isso, nós temos que colocar aqui que a mesada é um instrumento poderoso para levar a criança a se educar financeiramente. Legal, Reinaldo. E você sugeriria algum valor para os pais, claro, de acordo com a realidade de cada família, mas dentro da tua experiência, de acordo com a idade da criança? Ou o valor não quer dizer muita coisa, não é significativo, o que importa é ela ter essa noção de guardar, como você disse, para as suas despesas ali, também para os sonhos, para comprar um brinquedo, mas para algo a mais longo prazo. O valor interfere, não interfere? Qual é a tua orientação em relação a essa parte?
Quando você estabeleceu a mesada, é importante saber, pelo menos por 30 dias, você fazer um diagnóstico. Que é isso? Tirar uma fotografia, entender para onde essa criança está gastando. Então, falar, eu dei R$ 100 para você, e você gastou onde? É fundamental, ou ainda, antes de implementar a mesada financeira, você vai dando dinheiro, mamãe anota, papai anota, chega no final do mês, papai e mamãe sentam, fala, nossa, deu R$ 150 de dinheiro entre eu e você, o cônjuge, né? Os cônjuges sentam e conversam. Aí, esse é o momento de você falar, poxa, esse é o valor da mesada. Então, você tem que fazer primeiro uma análise de 30 dias, nesse diagnóstico, estabelecendo 150. E aí, implementa parte desses 150, 100 ou 75 vai ser para o consumo. E outros 75 estimula a criança. Então, o que mais que você quer? Você quer mesmo uma reunião de sonhos na casa, bater um papo, aquela reunião gostosa, onde todos reunidos naquela mesa falam assim, eu queria isso, eu queria aquilo. Criança tem muitos sonhos, vai querer muitas realizações. Então, nós podemos, naquele momento, falar, então, você tem aqui alguns sonhos. Vamos fazer o seguinte, essa parte aqui que você queria, esse sonho, R$ 75 vai ser para o seu sonho, esse outro 75 para suas guloseimas e tudo que você quiser. Nossa, ela vai ficar super feliz. Ela vai até querer fazer uma coisa que não se deve fazer. Não, então eu não quero mais comprar guloseimas, eu quero tudo para realizar meus sonhos. Você vai falar, não. Equilíbrio entre o ser e o ter. E aí é hora realmente da gente começar a construir na cabeça dessa criança. Um ponto muito sério que vem acontecendo no universo das nossas crianças, e você já chegou falando isso logo no começo, Bruna, na sua introdução, que tem pais que fazem, né, prêmios ou castigos com obrigações com relação à casa. É isso mesmo que você falou naquela hora lá, não? Isso, exatamente. Tem pais que associam, né, o dar a mesada ao desempenho que a criança teve na escola ou se ela cumpriu alguma tarefa em casa. Quer dizer, que se a criança não foi obediente em relação a um desses dois aspectos, ela ficaria, teoricamente, sem essa mesada, né? Aqui tem os 7 pecados capitais. Um deles chamamos de desmedida. Vou ler até para os nossos telespectadores entenderem. A mesada não pode ser usada nem como prêmio, nem como castigo. Essa é uma regra fundamental da mesada. Há pais que, por impulso, decidem dar castigo ou castigo aos filhos, simplesmente determinam naquele período, não haverá entrega do combinado mensalmente. Isso vai contra todos os conceitos de educação financeira. O dinheiro não pode virar uma moeda de troca, nem de premiar e nem de castigar. Chamamos isso de uma relação de generosidade. Por quê? Se a gente efetivamente começar a fazer essas barganhas, olha, faça isso e você ter mais esse dinheiro aqui esse mês, ou deixou de fazer, eu vou tirar esse recurso de você. Primeiro que o conceito de mesada é doação a outra pessoa. Não pode ser moeda de salário, não tem remuneração. Doar é um ato de generosidade, é um ato de amor. Então nós precisamos entender que quando um pai, seja mesada financeira, seja mesada voluntária, nós precisamos entender, jamais coloque isso como uma moeda de troca, nem para castigo e nem para premiar. Porque amanhã você está lá assistindo uma televisão no final de semana, ou um jogo, ou um filme, a criança passa lá atrás e fala assim, ô filho, traz para mim um suco que está na geladeira. Ele vai falar assim, papai, quanto? Isso não é legal para nós. Por isso que a gente fala, adorar dinheiro jamais, mas equilibrar as ações de emoção junto com eles, com esse recurso financeiro, é fundamental para nossas crianças. Que bacana, Reinaldo. Muito boa essa sua fala, porque eu acredito que tem muitos pais que façam isso, mas sem, de fato, entender o quanto é prejudicial, né? Então, é importante a gente esclarecer, trazer exemplos também. Fala pra gente outra coisa. Aquela criança que, por exemplo, toda vez que ela sai, que ela vai no shopping, ela quer ir em uma loja de brinquedo, ela quer comprar algo novo, ainda que no outro fim de semana ela tenha acabado de ganhar um brinquedo, e aí a gente sabe, muitos pais ficam, mas esse brinquedo é caro, mas semana passada eu já tirei um brinquedo, mas você já ganhou, minha filha, meu filho. Como é que faz? Porque pode parecer que essa criança não tem noção, né? E os pais ficam, isso custa caro, tu não tem noção do dinheiro. Então, como é que a gente faz para frear aquela criança sem também dar aquele desespero que muitos pais passam, né? Nas lojas, enfim, que acabam dando o brinquedo para a criança se acalmar muitas vezes. A gente sabe, a gente vê que é uma realidade. Que orientação que tu dá para os pais, Reinaldo, nesse sentido também? Não só na loja de brinquedo, como no supermercado, né, Bruna? Muitas vezes a gente leva a criança e ela fica, né,
fazendo birras, eu quero aquilo, eu quero aquele outro. Então, assim, é muito importante a gente ter reuniões familiares com as nossas crianças, com a família toda, né? Estabelecendo os seus sonhos, os seus desejos de curto, médio e longo prazo, estabelecendo pelo menos os 3 deles, né? E deixar claro que aqueles sonhos são as prioridades. Tem sonhos coletivos, que é da família, vamos fazer uma super viagem, ou tem o sonho individual para cada um. Inclusive os pais também merecem sonhos, é importante, né? Então a gente sabe que o sonho tem que ter 5 respostas para ele. O que ele é, quanto custa, quanto tempo nós queremos realizar, quanto vamos guardar e de onde vamos tirar ou ganhar. Então é importante, aí tem um outro tipo de mesada, que é a mesada econômica, que pode ser implementada dentro da sua casa. Não dá para entrar aqui nesse mérito, não dá tempo para nós. Mas assim, eu preciso saber, a criança estabelecendo que ela tem sonhos de curto, médio e longo, esta é a moeda de troca de chegar numa loja. Nós vamos para a loja, seja de brinquedos, seja de supermercado, ou vamos passear no shopping ou nas lojas de rua, não tem problema nenhum. Claro, hein, filho, filha, que é o seguinte, você tem as suas prioridades, você tem seus sonhos definidos, você sabe quanto eles custam, sabe quanto você está guardando, e se a gente tiver que usar qualquer recurso seu, você vai ter que deixar aquele sonho de lado. Então, você coloca naquele momento esta relação, fala assim, então, aquele brinquedo que você sonha lá, que você quer realizar, é mais importante ou menos importante do que esse que você viu agora? Se ele falar que é mais importante, então nós vamos pegar aquele dinheiro, vamos pegar e vamos gastar nesse, e você vai ficar sem aquele. A criança entende isso, ela fala, não, mas eu queria que fosse o dinheiro do papai e da mamãe. Não, o dinheiro do papai e da mamãe tem outros sonhos também, papai e mamãe também tem sonhos, lembra? Que o papai tem que trocar de carro, a gente tem que fazer uma viagem coletiva. A criança entende, mas você precisa prepará-la. A gente precisa sair de casa sabedor que todos estão no mesmo propósito de vida. Por isso as famílias precisam resgatar os seus propósitos de vida, saber exatamente o que vieram fazer na Terra, é sonhar, realizar e fazer com que todos ganhem. E para isso, como eu falei, o dinheiro é um meio, é um escambo fantasticamente importante. Mas todos nós, como nós não tivemos aprendizado, está na hora da gente mergulhar também e aprender educação financeira. Hoje já tem graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Eu sou mentor de uma metodologia científica de educação financeira e a gente sabe o quanto é importante os pais terem essa informação. Certamente será uma família mais saudável, sustentável e realizadora de sonhos. Com certeza, que legal, Reinaldo. Uma última pergunta que eu queria te fazer também antes da gente encerrar. Você falou da questão do dinheiro, da quantidade, mas isso a gente está falando em casa, né? Na escola, como é que você que está dentro disso, que é PhD, quer dizer, que estuda muito isso, que ensina pessoas a respeito disso, como é que tu enxerga que essa abordagem é feita, melhor dizendo, hoje nas nossas escolas, tanto públicas quanto privadas também? Eu tenho mais de 1 milhão de crianças aprendendo com os nossos livros, nossos programas de educação financeira para didáticos e paradidáticos e por literatura. Importante, não se educa a criança falando que ela vai aprender sobre contas, sobre as 4 operações, né, naturalmente da matemática. Nós precisamos estabelecer programas estruturados. Como é que é isso? Primeiro, um programa de educação financeira precisa capacitar quem? Os professores. Pense, os professores não tiveram nunca essa disciplina. Professores sofrem com essa, né, relação com o dinheiro também. Aliás, amanhã é o Dia dos Professores, eu quero aqui dar um abraço em todos eles, né, que é um momento muito especial. Todos nós temos aquele professor dos nossos sonhos, da nossa vida, quantas lembranças boas. Então, o professor é a primeiro a ser capacitado. Então, nós temos hoje mestres e doutores que capacitam os professores na sala de aula para que eles, com planos de aula estruturado já, com livros didáticos físicos, plataforma digital, streaming de educação financeira da Netflix, nós temos todo esse programa e os assessores pedagógicos fazendo acompanhamento durante o ano letivo. Só assim a gente consegue entrar dentro das escolas e o mais importante, não se dá para ser somente um programa em company escola, ou seja, eu estou lá na escola, vou capacitar o professor dá aula de educação financeira para a criança, e já começa aos 2, 3 anos de idade, vai até o ensino médio. Aí o que temos que fazer? Nós temos que ter um programa também para a família. Então existe um programa de educação financeira na escola para as crianças, capacitando o professor, existe
aquele programa de educação financeira para as famílias, que também tem livros, tem atividades, onde ela também terá o espaço dela de educação financeira. Aí sim, nós estaremos falando de um programa de educação financeira estruturado, e tem que ter o quê? Metodologia científica de educação financeira. Caso contrário, nós vamos somar mais alguns ensinamentos de juro composto e tudo mais, investimento. Isso não é educação financeira. Tá certo, Reinaldo, muito obrigada pela tua entrevista, foi excelente, aprendi muito, tenho certeza que quem tem criança em casa, ou é tio, ou é tia, enfim, aprendeu bastante também. Se tem algum professor nos ouvindo, com certeza foi enriquecido pela sua entrevista. Obrigada de verdade, viu? Uma boa semana para ti, Reinaldo. Eu que agradeço, um grande abraço, Bruno, parabéns aí pelo seu desempenho, seu desenvolvimento nessa prestação de serviço tão importante para o nosso país, em especial o Rio Grande do Sul. Tchau, querida. Com certeza, a gente que agradece. Tchau, Reinaldo, até uma próxima. E você conhece os benefícios de ter um animal de estimação em casa? Pois é, pesquisas já comprovam que essa proximidade com os bichinhos, que coisa mais querida, evita depressão e ansiedade. A gente tem uma entrevista ao vivo para falar desse assunto na volta do intervalo e eu vou estar aqui te esperando.
Conexão RS de volta para falar de esporte. O Theo Castro já está aqui comigo ao vivo no estúdio, porque nesse fim de semana, gente, começou oficialmente o Campeonato Pan-Americano de tênis de mesa, competição fundamental para os esportistas que queiram estar nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. E já tem gaúcha brilhando por lá. E onde tem gaúcho no esporte, a gente está atrás para contar, né, Theo? Muito boa tarde. Boa tarde, Bruna. Muito boa tarde para toda a audiência do Conexão RS. Realmente já tem gaúcha lá brilhando. Sempre tem gaúcha, né? Sempre tem. Qualquer lugar tem um gaúcho. Mas agora... Qualquer lugar, é verdade. A gente tem a Victoria Strasburger, ela que é uma das grandes candidatas, uma das grandes... como é que eu posso escrever? Ela é uma das candidatas para as Olimpíadas de Los Angeles 2028 no tênis de mesa. O Brasil vê ela como um prospecto, ela é muito jovem, ela é atleta da Sojipa, então ela tem um treinamento forte. O Brasil está crescendo cada vez mais no tênis de mesa e pretende crescer ainda mais agora com o resultado do Hugo Calderano, que chegou na semifinal, foi quarto colocado nas Olimpíadas de Paris. Então, realmente, o Brasil chega muito forte, chega forte para esse Pan-Americano, que começa já a estabelecer o ranking que vai levar, então, para os Jogos Olímpicos de Los Angeles. Por isso, essa importância tão forte. E a Victoria bateu já a dona da casa, de El Salvador. Tem todo um caminho para tentar garantir uma vaga, inclusive brasileiras no caminho, como a Bruna e a Júlia Takahashi, que são duas irmãs que são muito boas e estiveram em Paris. E também a Laura Watanabe, que é uma outra promessa do nosso tênis de mesa. Entre os homens, nós temos o Guilherme Teodoro, o Leonardo Izuka e os dois olímpicos, Hugo Calderano e o Vitor Ishi. E uma coisa muito legal, Bruna, que vai acontecer, para quem não sabe ainda, a Bruna Takahashi e o Hugo Calderano, os dois melhores mesatenistas do Brasil hoje, entre homens e mulheres, eles namoram. Eles são um casal e eles estão competindo em dupla agora nos Jogos Pan-Americanos. É a primeira vez que eles estão competindo como dupla mista, e em outras competições, os Jogos Olímpicos, eles já participaram, mas eles estrearam já com uma dupla mista e eles prometem levar esse casal ali. Eles são muito bons, tá, Bruno? Eles podem, quem sabe, até competir por medalha agora no Pan-Americano. Claro que nos Jogos Olímpicos é outra história, a gente sabe que tem os asiáticos, no Mundial também tem os asiáticos que são muito bons no tênis de mesa, mas certamente a Bruna Takahashi e também o Hugo Calderano estão chegando aí para destruir, para lavar a categoria, e a Victoria vai ter que passar por eles. E é um esporte que exige concentração, né, Theo? A gente sempre gosta de analisar os esportes que você traz, tentar entender o que está por trás, o que é necessário, né, para que se pratique esse esporte. E é um esporte que exige concentração, quer dizer, porque a mesa é pequena, se você joga ali muito forte, a bola sai, tem toda uma questão de fino trato ali mesmo, e né? A bola é muito pequena, né, Bruno? Então, realmente tem levinha, um alvo, né? Ela é pequena, ela é leve. Se dá uma porrada um pouquinho mais forte, a bola já vai sair. É inevitável, realmente, a bola vai sair da mesa. E, enfim, o tênis de mesa realmente é um esporte que tem um fino trato. O termo que tu usou é muito bom. Tem um fino trato necessário com a mesa, com tudo, com o teu adversário. Porque, assim, o mesmo reflexo que tu tem, em tese, o teu adversário tem também. Ou então ele vai ter até mais. Ou quem sabe um pouco menos, mas quem sabe ele vai ter até mais. Então, realmente, tem com diversas possibilidades para pensar, e é um dos esportes que tu menos tem tempo para pensar. No futebol, por exemplo, tu pega a bola, pode trabalhar, pode pensar um pouco mais, parar a bola, levar de um lado para o outro. No basquete também, tu pode picar um pouquinho mais a bola. No tênis de mesa, tu tem uma fração de segundo para quem sabe acertar a bola e levar de uma forma que o teu adversário vá se complicar. Então, realmente, é muito difícil. Eu eu admiro muito quem faz o tênis de mesa acontecer mesmo, que consegue jogar tênis de mesa profissionalmente, porque eu, particularmente, sou uma negação no tênis de mesa. Eu assumo aqui, quando eu sou ruim no esporte... Tu é uma negação em tudo que é esporte, né? Não, você tá aqui, eu andei de bicicleta falando, eu não nesse sei final de jogar isso, eu não sei jogar aquilo, o que é isso, Theo? Eu andei de bicicleta nesse final de semana, na areia, tá? Que é mais difícil, mas eu sou uma negação. Beach tênis não vai também? Eu fui bem. Fla-Flu. Fla-Flu, sou bom. Fla-Flu sabe jogar, ó. Na uma vez então que eu joguei beach tênis, eu fui bem. Ah, olha aí. E no futebol? Futebol sou uma negação. Meu Deus, tá bom então. Theo, me diz uma coisa, tu tem bichinho de estimação? Claro. Qual é o bichinho que tu tem? Tenho 3 cachorrinhos e uma tartaruga. E uma tartaruga, 3 cachorrinhos e uma tartaruga é bom, né? É muito bom. É muito bom. Você conhece os benefícios de ter um animal de estimação em casa? Pois é, pesquisas já comprovam que essa proximidade com os bichinhos evita depressão e ansiedade. A gente tem uma entrevista ao vivo para falar desse assunto na volta do intervalo.
Conexão RS está de volta com um assunto interessante. Você sabia que a conexão com animais pode reduzir a ansiedade? Pois é, gente. Segundo uma pesquisa da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, a relação entre humano e animal de estimação diminui o risco de ansiedade e depressão. Aproximadamente 56% das pessoas que participaram da pesquisa tinham cachorro e 33% tinha gato. E para falar mais um pouco desse assunto, eu vou chamar o Carlos, que é psicólogo, já está ao vivo aqui com a gente. Ele que também é coordenador, pessoal, de um projeto que utiliza equinos na terapia, o chamado Cavalos que Curam, ou seja, tem um trabalho muito bonito, muito interessante nessa área. Carlos, muito bem-vindo ao Conexão RS, obrigada pela tua participação. Fala pra gente que resultados que se observa, né, dessa interação entre humanos e animais. Boa tarde, tudo bem? Eu quero agradecer pelo convite, né? E eu quero dizer que é um prazer estar aqui falando com vocês e fazendo com que o olhar da psicologia também possa estar aí trazendo outras fontes, né? Do que a gente tem do convencional da clínica, enfim, essa utilização de animais como a terapia assistida por animais, né? A ecoterapia, ou terapia com cavalos, como queiram chamar. E a interação dos humanos com os animais, né? Ela traz muitos benefícios. A gente sabe que remonta ao nosso passado cultural, né? Onde os nossos antepassados já conviviam, né, com os animais, utilizando para diversos fins, enfim, para caça, até para controle emocional, para trabalhos, por exemplo, o sujeito que ficava muito tempo fora, né, utilizando o animal como um companheiro, então, um suporte emocional. Então, esses estudos já remontam a muitos tempos, assim, podemos falar que a gente avançou bastante, né? Hoje a gente tem diversas categorias aí, atividades onde os animais participam. A gente vê frequentemente aí alguns vídeos, né, que pipocam na internet de cavalos visitando hospitais, de cães. A gente tem aí as pessoas que utilizam os animais como suporte para andar na rua, né? Por exemplo, os cães guias, né? A gente tem. Olha aí, a gente vê então. E essa proximidade, né, do ser humano com os animais, ela vem muito da empatia, né? Porque a gente entende que os animais são gregários, né? Por natureza, que é o que a gente busca, viver no social, né? Que legal. Carlos, conta pra gente, quer dizer, essa pesquisa mostrou algo que muitas vezes na prática a gente já percebe, né? Que um bichinho alegra a casa, que um bichinho é companheiro, que o bichinho reduz ali a ansiedade, a tristeza, é uma distração, inclusive é indicado também como terapia para crianças neurodivergentes, então é um suporte importante. O que acontece com essa relação, né, de liberação de dopamina, enfim, o que acontece que faz com que esse animal seja capaz aí de reduzir essa questão química, que é a depressão, que é a ansiedade? O que acontece aqui dentro do nosso cérebro e das nossas emoções que propicia isso? Bom, se a gente for falar, né, por exemplo, das neurodivergentes, então o sujeito atípico, que é por exemplo, o transtorno do espectro autista, né, a gente vai ver uma das questões fundamentais que é a interação social. Então, comunicação e interação social. Comunicação, o animal traz por natureza, já porque ele é solícito, né? Então, ele traz essa coisa natural de aproximação. E a socialização, que é a dificuldade, né, em interação com os outros, faz com que o sujeito, então, entenda que existe um meio, né, existe um suporte para a desorganização emocional ou a própria desordem psíquica, né? O sujeito está agitado, está mais ansioso, não precisa, a gente pode estar falando agora do espectro autista, mas vamos colocar dentro dos sujeitos típicos, né, que a gente fala na sociedade. Nós mesmos convivemos com muitas pessoas que têm crise de ansiedade, que não conseguem muito dar conta das suas emoções do dia a dia, trabalham em alguns ambientes que são catalisadores de alguma desordem emocional, e os animais podem trazer esse suporte através da rotina, através, né, a gente vai olhar sempre questão, por exemplo, de como que eles convivem com os animais, como convivem com os seres humanos, né? Eles são sinceros, são puros, né? E eles trazem uma questão muito importante também,
eles têm segurança, né? Um animal que trabalha, que é utilizado em pet terapia, por exemplo, ele passa essa segurança através do próprio contato. Então, a aproximação, o sujeito sente batimento cardíaco, sente uma aproximação, né, real. Isso faz com que ele se sinta seguro, né? Então, essa socialização, ela facilita com que a gente possa trabalhar e também em outras fontes, né, de distração, de brincadeiras, faz com que a gente tenha a oportunidade aí de deixar, né, fazer com que a janela psíquica do sujeito amplie, né? Os momentos que ele está em algum momento de desordem e tal, reduz esse estresse, reduz a ansiedade. Então, a gente pode estar falando de vários pontos, né? Da participação dos animais aí, como utilização para tratamentos, né? De diversos tipos de transtornos, não só ansiedade, por exemplo. Com certeza. E a gente falou, claro, porque se torna a maioria a preferência, né? E até a gente mostra ali nas imagens dos cães, dos gatos, mas tem também quem tem tartaruga, quem tem passarinho, quem tem vários outros animais, né? Então, na verdade, é essa conexão com o bichinho mesmo, independente da raça, enfim, do tipo de animal que seja, essa conexão com os animais de maneira geral, né, Carlos? Exato. Então, a gente pode falar, por exemplo, do meu projeto, que é o Cavalos que Curam, e utiliza o cavalo. O cavalo, a gente pode colocar, se eu perguntar para ti o que tu acha do cavalo, claro que no Rio Grande do Sul nós temos uma proximidade muito grande com o cavalo, né? Mas os cães vêm junto com o tropeiro, vêm junto com várias utilizações aí, né, no crescimento, no desbravamento, né, do nosso estado e também do país, né? Então, outros animais que foram sendo introduzidos ao longo do tempo é justamente desse convívio, né? O ser humano se desenvolve através das culturas e o próprio crescimento de uma região que vem do agrícola traz essa interação com os animais, então não somente para a alimentação, mas para o convívio, né? Então hoje a gente sabe que uma criança que olha um coelho, quando a gente vê, por exemplo, a Expo Inter, traz muitos animais para expor, né? A gente tem desde a ovelha, vaca, outros tipos de animais, e eles já proporcionam um inédito, né? Proporcionam algo da empatia que o sujeito nem sabe de onde vem, mas ele diz, olha que bonitinho, olha como é bom passar a mão, o pelo é liso, enfim, a gente tem uma infinidade de recursos que se pode estar utilizando como opção terapêutica, utilizando os animais. Eu posso falar, até o iguana, né? Outros tipos de animais que a gente não acha tão comum, aves, né? Aves que repetem, por exemplo, as palavras que são ditas, a forma de conhecimento, enfim, né? Que o sujeito vem obtendo ao longo da vida, vem muito das trocas que a gente tem com o meio, né? E os animais participam ativamente disso. Com certeza. Carlos, muito obrigada pela tua participação com a gente para falar dessa conexão tão importante que cada vez mais eles fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte da nossa vida. Muito obrigada, uma boa semana para ti. Obrigado. Gente, intervalo bem rapidinho, mas antes, dá uma olhada nessas imagens registradas pelo Observatório Heller-Young, olha só, mostrando a passagem de um meteoro pelo céu do nosso estado. O fenômeno aconteceu na madrugada de hoje e percorreu 270 quilômetros em apenas 5 segundos. A gente volta já já.
Matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui, seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. Em toda a eleição, gente, a diversidade e a inclusão são pautas fundamentais para a manutenção da democracia, a gente sabe. E entre os grupos que ainda são minoria entre os cargos políticos estão nós, mulheres. O que leva a esse cenário e como aumentar a participação feminina nos diferentes âmbitos do governo? A repórter Maria Eduarda Rocha foi descobrir. As mulheres são 52% do eleitorado brasileiro, mas apenas 18,24% das vagas do Legislativo Municipal escolhidas nessa eleição serão ocupadas por elas em 2025. O número já é maior que nas eleições de 2020, quando elas representavam 16,13%. Uma história que não começou agora, foi bem antes, nos movimentos das sufragistas. Nós temos uma longa trajetória. As mulheres na política, elas começaram a participar realmente a partir de mais efetivamente, 1932, onde temos o início do nosso Código Provisório Eleitoral, sendo que a primeira mulher eleita no Brasil, foi uma médica, e naquela época ela ainda precisou da anuência do seu marido. Então, para ver como começou difícil. Mas isso é um movimento que já começou anteriormente, um movimento das mulheres feministas que lutaram muito para que as mulheres conseguissem chegar nesse espaço. Então, se nós pararmos para pensar, faz 92 anos. Parece uma longa trajetória, mas também é muito pouco tempo, porque é a idade das nossas avós ainda, das nossas bisavós. Avançando na história, então nós tivemos isso em 1932, essa primeira candidata. Posteriormente, nós vemos um outro marco que eu acho muito importante, que é 1985, quando as mulheres analfabetas tiveram o seu direito também de votar. E, posteriormente, então, em 1995, a gente teve a primeira implementação das cotas, mas com uma obrigatoriedade mesmo em 2009. No primeiro turno das eleições municipais desse ano, 39 prefeitas foram eleitas em todo o Rio Grande do Sul. Os outros 453 prefeitos são homens. As que venceram os pleitos são todas autodeclaradas brancas, com idades entre 37 e 62 anos. O que nós temos aqui é uma subrepresentação. Estarmos hoje ocupando espaços. E este trabalho que a gente chama até um pouco, assim, falar de uma forma mais coloquial, um trabalho de formiguinha, ainda temos muito para avançar por conta dessa subrepresentação. O que nós buscamos é a representatividade. E muito da subrepresentação, ela vem pela violência política. Ela se dá por uma violência política, onde as mulheres realmente não conseguem exercer com efetividade estes cargos de poder. E aí, avançando um pouco então, mas e por que acontece essa subrepresentação e esta violência política? Aonde é que está a falha, E aí esta falha a gente pode dizer que seja nos movimentos. Muitos movimentos fazem com que as mulheres cheguem nesses espaços, mas também muitos movimentos dentro dos espaços também tolhem essas mulheres. As cotas para mulheres surgiram para promover a igualdade de gênero na política, mas com o tempo foram percebidas irregularidades nos partidos, com a criação de candidatas laranja. Buscando solucionar esse problema, foi instaurado no dia 1º de julho desse ano
o Comitê de Enfrentamento à Fraude à Cota de Gênero. A desembargadora Patrícia é vice-presidente do comitê e explica como essa fraude é identificada. Existem alguns requisitos, tá? O primeiro requisito é a gente verificar se essa mulher teve uma votação pífia ou uma votação zerada. O outro requisito é a prestação de contas. Se essas prestações de contas, elas também não são zeradas. E também os atos de campanha. Aumentar a participação feminina na política depende ainda de muitos fatores, além da conscientização de toda a sociedade para a importância da inclusão de todos os gêneros nos espaços de liderança. Principalmente o acolhimento, porque a gente vê que muitas vezes dentro dos espaços tem aquela violência institucional, esse espaço política não é para mulher. Não direcionam a verba necessária, o tempo de televisão e rádio é suprimido. Então, isso tudo desestimula. Eu sou ouvidora também aqui no tribunal, recebo denúncias também de assédio moral, assédio sexual, por questões agora também nas redes sociais, candidatas que me procuraram também porque estavam sofrendo através das suas redes sociais, estavam sofrendo também este tipo de assédio. Isso é uma forma também de desmotivar, de tentar desencorajar a pessoa. Entre as possíveis causas para a presença feminina ainda baixa nas eleições estão as duplas jornadas de trabalho, em viagens ao interior e reuniões com parlamentares. Autoridades da Justiça notaram que muitas mulheres trabalham durante o dia e cuidam dos filhos e das tarefas domésticas à noite. Com isso, elas não teriam condições de, por exemplo, participar de uma reunião partidária presencial. A sugestão é implementar soluções simples, mas eficientes, como nesse caso, criar um espaço Kids nesses ambientes. O importante de tudo é que o que se busca é que haja esta representatividade de uma forma efetiva, que é o que nós estamos falando durante todo o tempo. O que se busca também é que haja uma equidade, é que haja um equilíbrio no pleito, é que haja um respeito para que todos nós saímos ganhando com isso, porque a mulher ela tem as suas peculiaridades. A mulher na política ela é muito importante porque ela tem um olhar para demandas que só as mulheres sabem. Então é importante que haja o fortalecimento da democracia em prol de todos, e para isso nós precisamos também que haja esta pluralidade e esta diversidade. Com certeza, é fundamental, né? Me diz uma coisa, hoje você já tentou fazer um Pix ou receber um Pix? Talvez não tenha conseguido, né? Usuários relataram não ter conseguido fazer transferências entre diferentes instituições financeiras. Então eu vou chamar a repórter Duda Rocha, que está ao vivo, para falar um pouquinho mais sobre isso com a gente. Oi, Duda, muito boa tarde. Hoje estava difícil de receber aquele Pix. Dia bom para o pessoal passar aquela conversa também, né? Tentei fazer um Pix, não consegui. Boa tarde, Duda. Boa tarde, Bruna, e a todos que nos acompanham. Dia lindo aqui na Ubra TV, em todo o nosso Rio Grande do Sul. Tá fazendo sol. Na verdade, em todo não, né? Em algumas partes aí tá bem bonito o dia, mas infelizmente, para os brasileiros, a segunda-feira de manhã foi de perrengues, né? O Pix teve um bug geral. Até num primeiro momento o pessoal reclamou que poderia ser no próprio banco ou instituição financeira, mas na verdade não. Valeu para todo mundo esse problema. Por volta das 11h30 da manhã, o Banco Central relatou que realmente estava com problemas na ferramenta de transferência de valores, e ao 12h35 foi relatado então que foi feito já todos os amparos necessários e que voltou a funcionar o Pix normalmente. Mas é claro que esse meio tempo aí já foi suficiente para causar problemas entre os brasileiros. E olha só, gente, até tá passando nas imagens para vocês. Mas teve gente que não conseguiu comprar ingresso de show. Teve gente que ficou parado no posto de gasolina sem conseguir fazer o pagamento. Teve gente até que ficou sentado no banco do aplicativo do motorista e não conseguiu efetuar o pagamento na hora. Vocês imaginam como é que foi, né? Várias outras situações, gente até que teve que deixar as compras na loja, não teve como pagar a ração do gato, então até os pets sofreram aí com esses problemas. E também teve gente
que nem sentiu porque não tinha dinheiro na conta. Realmente, como dizem, o melhor do Brasil é o brasileiro, né? O pessoal aí fazendo piada nesse momento que foi aí de tantas problemáticas para nossa segunda-feira, mas a gente relembra que foi restabelecido ao 12h35, então se você precisa fazer alguma transferência, precisa pagar um boleto, algo que precise do Pix, ele já foi colocado de novo em funcionamento pelo Banco Central. E claro que sempre que alguém tiver algum problema, é importante relatar. Neste caso, nessa manhã, Bruna, foi no site Down Detector que o pessoal começou a fazer essas reclamações. É exatamente uma ferramenta online utilizada para falar sobre possíveis problemas que estejam acontecendo em serviços online. E a gente volta com vocês no estúdio com esses perrengues aí na manhã dos nossos gaúchos, dos nossos brasileiros. E claro, a gente deseja que não aconteça mais esse tipo de situação, porque é muito importante ter o Pix como uma ferramenta online gratuita para transferir os valores. Bruna. Com certeza, Duda. Ainda bem que foi pouco tempo e já se normalizou tudo, né? Obrigada, Duda. Volta amanhã com a gente. Pessoal, Conexão RS de hoje fica por aqui. A gente encerra com imagens ao vivo do alto do Morro Santa Teresa. Essa imagem bonita, mas o tempo tá meio nublado. Lembra que amanhã chove, tá? Mas daí quarta-feira o sol já volta, as temperaturas aumentam e a gente deve ter uma semana muito quente no nosso estado. Vem aí o Multimix, eu tô te esperando amanhã. Beijo grande, tchau, tchau.